Bom dia a todos. Hoje quero ver com vocês um texto na Bíblia no Velho Testamento. Meu hábito geralmente é sempre falar do Novo Testamento, gosto muito, mas vamos ver um assunto no Velho Testamento e esse texto nos mostra Deus em sua manifestação divina. Deus se manifesta de uma forma visível, sensível, receptível e Deus presente. Deus se manifestando. Aí você pode dizer, eu nunca vi isso, né? E os teólogos chamam essa manifestação de Deus de epifania. Porém, é algo muito raro. Por que isso é raro? Porque nós cremos na existência de Deus e de vez em quando estamos conscientes da presença de Deus. Mas tem muita gente, se não a maioria, vive despercebida da presença de Deus. Então é uma vida assim, normal, como os demais, né? Então raramente as pessoas se dão por conta que estão na presença de Deus e que essa presença ela é sensível. Por isso hoje eu quero falar um pouco sobre um personagem chamado Moisés. Moisés é um dos homens, segundo a Bíblia, que dá para se dizer acostumado com a presença de Deus. Estar no lugar onde é tomado pela presença de Deus é algo extraordinário. E Moisés sabia disso. Moisés é um homem onde Deus se manifestou repetidas vezes, desde o começo da caminhada dele, consciente com Deus. E temos vários exemplos de Moisés, e ele tem aquela experiência daquela sarça ardente no deserto, né? Aquela sarça, aquele arbusto, ele que estava ali queimando. Na verdade era o fogo, mas o arbusto, ele não se queimava. Ele ouve a voz de Deus que vem da sarça falar com ele, onde Deus diz, tira as sandálias, porque aí é terra santa onde você está pisando. Então, ele está na presença de Deus e Moisés tira a sandália, porque é o momento que ele está na presença de Deus. Esse é um exemplo, temos vários. Mas eu acho que se fosse pedir para Moisés compartilhar no nosso meio, ele ia usar esse texto aqui, né? Por isso quero ver com vocês uma das experiências de Moisés onde podemos tirar algo para mim. O que isso me diz? E eu não vou mastigar muito, eu vou deixar vocês entenderem, deixar que o Espírito Santo fale para vocês. Quem não sabe, vamos no Velho Testamento, vamos para o segundo livro da Bíblia do Velho Testamento, chamado Êxodo, capítulo 33. O primeiro é Gênesis, o segundo não é Exodo, tá? É Êxodo, capítulo 33. É um pouquinho extenso o capítulo, mas vale muito a pena lermos esse capítulo todo. E eu vou fazer a leitura aqui, tá? Todo mundo achou? Quem não achou está ali na tela, então, muito tranquilo. Tá? Aqui diz o seguinte, esse povo, deixa eu ilustrar um pouquinho para vocês entenderem. Eles passaram muitos anos, dezenas de anos no cativeiro, e eles recém tinham saído do cativeiro. Deus libertou eles, tá? Então, depois do cativeiro, eles estavam nessa caminhada, que Deus tinha prometido uma terra para eles, eles estavam indo. Então, começa assim. Depois ordenou, é uma ordem, tá? Depois ordenou o Senhor a Moisés. Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amoreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo
obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos na face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei o teu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Querido Jesus, nós precisamos que o Senhor nos revele, que o Senhor nos fale o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, para entendermos essa mensagem nesta manhã. Jesus, nós precisamos de Ti. E nós te damos graças, ó Deus, por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Tem muita lição para tirar nesse texto, ele é riquíssimo, riquíssimo mesmo. Eu tenho ouvido esse texto, acho que há uns mais de 20 anos atrás, e nunca mais tinha lido, nunca mais tinha ido atrás, e vez que outra eu me lembrava dessa parte final, que não vou falar sobre ela,
que é onde que Deus ia se mostrar para Moisés. É muito interessante, teríamos várias lições, mas hoje eu quero falar algo que é bem precioso para nós, tá? E os primeiros versículos, mais um pouquinho no meio desse texto, Moisés narra que Deus estava meio furioso. Inclusive, ele está querendo não aparecer nunca mais. Você, Moisés, que está aí, indo com esse povo para Canaã, vai com ele, que eu não vou mais. Deus falou isso para Moisés. Este povo é muito obstinado em pecar. Esse povo me afronta, é rebelde contra mim. Esse povo não tem temor de mim. Então eu não vou mais. Vai você com o povo, eu não vou. Te vira. Eu vou mandar até um anjo. Lá no começo ele fala que vai mandar um anjo para expulsar aquele povo que tem lá, né, para dar terra para eles e tal. Mas eu vou mandar um anjo, né? O anjo leva o povo, tá? Vai guardar vocês, guardar vocês pelo caminho. O anjo vai dar tudo o que vocês precisam. O anjo vai proteger vocês. Mas eu não vou. Deus estava bem decidido. Eu não vou acompanhar vocês. E o povo tinha acabado de fazer um bezerro de ouro e adorado um bezerro de ouro. Recém saíram da escravidão do Egito, tiveram a experiência das 10 pragas que Deus fez para que eles pudessem ser libertos. Deus se manifestando forte com a sua mão, libertando eles. Atravessam o Mar Vermelho. O povo está sendo conduzido no deserto, comendo maná, Deus providenciando comida para eles, bebendo água que sai da rocha, acho que essa era uma legítima água mineral, né? E constrói um bezerro. Moisés sobe, né? O povo está todo mundo acampado, Moisés sobe ao morro para buscar os 10 mandamentos e deixou o povo ali. E o povo faz isso, constrói um bezerro de ouro. Deus disse assim, eu não vou mais com esse povo, eu não vou. Aí Moisés, no versículo 7, diz que ele costumava montar uma tenda fora do acampamento. E ele chamava de tenda do encontro. Então imagina milhares, não é centenas, milhares do povo que estão aí, né, num lugar acampado com as tendas todas organizadas em fila, tanto de um lado como do outro, né? E fora dessa tenda, talvez 20, 30 metros, 50, sei lá, né? Moisés ele armava essa tenda chamada tenda do encontro. Eu não sei essas tendas, mas eu imagino aquelas tendas de cigano, né? Que é uma tenda um pouco maior, que cabe bastante coisa ali. Eles têm a cozinha, tem cama, tem essas coisas, né? Mas claro, acho que é bem mais organizado e eles tinham uma organização toda especial. Não é só essas tendas que nós usamos para baraca, para acampamento. Era uma tenda um pouco maior e mais confortável, né? E Deus disse, eu não vou mais com vocês. Aí ele arruma essa tenda, ele foi lá na tenda do encontro para falar com Deus, né? Moisés chama Deus, ele fala com Deus, é o que diz aí no versículo 11. O que diz o versículo 11 aí? O Senhor falava com Moisés, de que forma? Face a face, como quem fala com seu amigo. Moisés falava com Deus cara a cara. Moisés era essa pessoa. Ele era o cara aí, né? E a nuvem que manifestava que Deus estava aí falando com Moisés, ela repousa sobre a tenda do encontro. Então todo mundo percebia isso, que Deus estava aí porque a nuvem manifestava a presença de Deus. E o povo, cada um ficava na porta da sua própria tenda, ou baraca, né? Olhando de longe, em adoração e reverência, sabendo que Moisés estava falando com Deus e Deus falando com Moisés. E todo mundo estava de prontidão, no sentido ali, adorando esse momento, essa conversa que Moisés tinha com Deus. E Moisés vai para a tenda do encontro, como quem chama Deus numa conversa particular.
Ó Deus, preciso ter uma conversinha contigo. E no versículo 12, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, é uma ordem que Deus deu para ele, e ele diz, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Moisés disse, se o Senhor não vai, eu também não vou. Eu não vou querer levar esse povo. Eu nem estou nem aí com levar esse povo. Que se virem. O Senhor se vira com eles. Aliás, é o seguinte, se o Senhor não for conosco, não vai ninguém. Moisés dando uma dura para Deus. Moisés fala assim mesmo. Imagina Moisés falando com Deus assim. Olha o versículo 15. Se não fores conosco, então não nos envies. Moisés está no meio do deserto, e além disso deve estar num desespero, né? E como assim, Deus? O Senhor não vai mais conosco? E eu não quero um anjo. O Senhor vai mandar um anjo? Eu não quero anjo. Eu quero é o Senhor. O Senhor tem que ir conosco. Moisés disse, não, Senhor, se o Senhor me der tudo, proteção, comida, direção, cuidado, um anjo para conduzir, segurança. Se o Senhor me der tudo e o Senhor não for comigo, não vai fazer a menor diferença. Eu não vou. Que postura, né? O versículo 16, esse versículo é a chave, né, daquilo que eu quero trazer para nós hoje. Versículo 16 diz, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Se o Senhor não estiver conosco. É uma conversa meio dura. O que Moisés está dizendo é o seguinte, nós não queremos os teus favores. Nós queremos a tua companhia. Nós não queremos as tuas bênçãos. Nós queremos a tua presença. Nós não queremos o que o Senhor tem para nos dar. Nós queremos o Senhor. Primeiro, por quê? Porque os favores de Deus não são exclusividade nossa. Né? Os favores de Deus não são de quem tem fé em Deus. Tem gente que acha que sim. Eu acho que é um pouco diferente, tá? Mas eu vou explicar, vou dar uns exemplos por quê. Jesus nos ensinou que Deus faz o sol se levantar contra justos e injustos. Ele faz cair a chuva sobre bons e maus. Deus sustenta com vida, inclusive aqueles que o rejeitam. É isso que a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia que fala. Os favores de Deus não são privilégios do povo de Deus. Nós, que nos chamamos cristãos. O que Deus pode nos dar como favor? Realizar e satisfazer os nossos desejos? Quais são os nossos desejos? Quais são os seus desejos? Saúde, família, mesa farta, prosperidade, casa, amigos. Mas somente os cristãos é que têm mesa farta, prosperidade, saúde, essas coisas que eu tenho falado? Somente cristão que tem carro legal? Não, os não cristãos também têm isso. Tem tudo isso. Tem cristão que tem carro ruim. Tem cristão que tem roupa ruim. Tem cristão que paga aluguel, não tem casa própria. A questão não é o que eu tenho ou não tenho. A questão não é a quantidade de favores que Deus derrama sobre a minha vida. A questão não é o tudo o que Deus me dá. Não é isso que me faz diferente. O que me faz diferente é se Deus está presente na minha vida ou se não está presente na minha vida. O que Moisés está dizendo para Deus é verdade. Ele diz assim, né? O que é que vai nos distinguir como teu povo? Será que isso diz alguma coisa para nós? Aí Moisés diz, é os teus favores que vai fazer a gente diferente do teu povo? O que nos distingue como teu povo é a tua presença no meio de nós. Então, se o Senhor não vai,
não tem nem porquê a gente ir. De que adianta nós recebermos os teus favores e não temos o Senhor? Deus e mais nada é o suficiente. Deus e mais nada é o suficiente. Tudo que você tem, tudo menos Deus não é o bastante. Eu vou usar uma palavra, não é o bastante, é uma palavra mais suavezinha, mais adiante eu vou dizer o que é mesmo. Deus e mais nada é o suficiente. O salmista chega a dizer assim no Salmo 16, vocês não precisam procurar, diz assim: não tenho bem algum além de ti. Agora, tudo sem Deus não é bastante. O Salmo 106:15 diz o seguinte, que é bem possível que Deus realize todos os seus desejos, nossos desejos, né? No caso aqui o salmista, os seus desejos, e você continua com sua alma doente. É bem possível que Deus realize todos os meus desejos, os seus desejos, ou seja, que eu tenha tudo para ser feliz e ainda carece comigo uma infelicidade crônica, uma alma enferma, uma alma doente, porque Deus e mais nada é suficiente. Tudo menos Deus não é o bastante. Por exemplo, os 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Vocês conhecem muito bem da história. Quantos voltaram para agradecer? Um leproso voltou para agradecer. Qual é a expectativa numa pessoa doente, de um leproso? Nós temos vários exemplos da Bíblia. Qual é a expectativa de um cego? Né? Qual é a expectativa de um paralítico que está há 38 anos sentado em volta num tanque de água, que ele acredita ser um tanque onde os milagres de Deus são realizados? Se não me engano, é o tanque de Betesda, né? 38 anos ele está lá. Sempre tem quem entra antes que ele e ele não tem a chance. 38 anos ele está aí querendo receber o milagre. O sujeito é cego de nascença. O sujeito é leproso, o sujeito é aleijado. O que você acha que eles querem receber? A cura, ser curado. Ele quer ver andar. É tudo o que ele quer. Um leproso, quando é curado, ele não se acredita. Ele se olha para ver se está curado. A vida de um leproso na Palestina, na época, ele vive na tal separação, afastamento social, afastamento religioso, abandono da família, a miserabilidade de um leproso na sociedade, ele era proibido de tudo. Tá? Ele é nojento, ele é repugnante, maldito pelas pessoas, ele é impuro, ele não pode nada, ele não vale nada. Ele simplesmente está vivo, é um corpo ambulante que está por aí. De repente, ele foi leproso a vida inteira, agora ele se olha e está curado. Tudo o que ele queria aconteceu. E ele vai embora, a turminha lá vai embora e ver a vida. Menos um, que ele descobre alguma coisa maior do que a cura da sua lepra. E o que ele descobre maior que a cura da sua lepra? O que ele descobre? Ele descobre o cara que curou ele. Quem é o cara que curou ele? É Jesus. Espera aí. Esse cara não é qualquer um. Esse cara é alguém diferente. Esta é a ilustração de que tudo o que eu desejo aconteceu comigo, mas não é o bastante. Aí esse cara, ele disse, deixa eu voltar lá para falar com o cara que fez por mim tudo o que eu desejava que alguém fizesse, esse leproso. Tinha alguma coisa especial que tocou nele. Eu quero conhecer esse Jesus, o que ele tem? Se ele me curou do estado miserável que eu estava. Tem algo mais ali, eu quero ir lá. Ele não foi só para agradecer. Alguma coisa tocou no coração dele. Nós temos outro exemplo, a mulher com fluxo de sangue, com hemorragia há 12 anos.
Ela foi no Taquini, ela foi no Pompeia, ela foi na Unimed, ela foi na PUC, ela foi no Clínica, foi no Libanês, né? Sírio-Libanês, foi no Einstein, foi tudo que era lugar, tá? Tudo o que é médico, gastou tudo. Ninguém resolveu. Ninguém resolveu. Encontrou quem? Jesus. Tocou nas vestes de Jesus e imediatamente foi curado. Jesus para e diz, quem me tocou? A mulher se prontifica. Ó, fui eu. Aí Jesus fala com ela. Né? Nós conhecemos aquela frase que ele fala, sim, a tua fé te curou. Mas no fundo, esmiuçando mais, certo? Jesus quis dizer, a senhora pensa que ao tocar nas minhas vestes e ser curada, a senhora recebeu de mim tudo. E o que a senhora recebeu foi suficiente para o resto da sua vida, mas não é o bastante só a cura que você recebeu. Porque há algo mais que eu tenho para lhe dar. É isso que Jesus estava dizendo. Que é mais que a cura da sua enfermidade. O que é que eu tenho para lhe dar? A minha companhia. A minha presença. Eu quero andar contigo, eu quero viver contigo. Você vai ser uma mulher diferente. E se a senhora for embora, contudo, sem a minha companhia, não vai ser o bastante. Porque daqui a poucas semanas a senhora vai se acostumar com a cura e vai se perguntar para quê? E agora? Afinal de tudo, é verdade que tudo que ela queria era ser curada. Todo mundo quer ser curado da lepra, da cegueira, né? E agora? Fui curado, e agora? Tudo o que eu queria era casar. Bom, agora voltei da lua de mel. E agora? Tudo o que eu quero é um filho. O filho veio, legal. Aliás, está com 7 anos já. E agora? Tudo não é o bastante. É isso que Deus está falando para Moisés. Bom, Moisés, quero saber de você, se você topa viver com tudo menos eu. Eu acho que essa pergunta serve para nós. Jesus disse isso. Moisés, até anjo te dou. Imagina se aparecesse um anjo no nosso meio, o que a gente faz? Mas topa viver com tudo, Moisés, menos eu? Moisés diz assim, com tudo, menos o Senhor, não dá de jeito nenhum. Moisés disse, o Senhor vai me dar um anjo, vai me dirigir, aliás, vai limpar aquele povo todo lá, que o Senhor vai fazer uma guerra lá, acho, não sei, se vai uma tropa de anjo, ou um anjo vai tomar conta para liberar todo aquelas terras onde nós vamos. O Senhor vai me dirigir, vai prover, vai proteger, mas o Senhor não vai. Moisés, eu não vou. Eu não vou. Então nada feito. Moisés disse, então, nada feito. Eu também não vou. O Senhor se vira com o povo que está aí. Inclusive comigo. Não sei o que o Senhor vai fazer. Então tudo sem Deus não é o bastante. Tudo sem Deus, sabe o que é? É isso que eu falei antes. É nada. Tudo sem Deus é nada. Nós podemos ter o que nós queremos. É nada. O grande problema que nós temos é que nós vivemos com Deus esse tudo e nada. Nós comparamos ou medimos a nossa relação com Deus como se nós estivéssemos um critério de medir a nossa relação com Deus. Por exemplo, se Deus me abençoa ou não me abençoa. Se Deus me dá o que eu quero, ou se Deus não me dá o que eu quero. Se Deus me dá o que eu quero e preserva o que eu quero, ou se Ele deixa que eu perca o que eu quero e o que eu tenho. Então, essa é a minha medida de relação com Deus. No fundo, a impressão é que Deus é o guardião, que Deus é o protetor, o conservador, o depositário das coisas que nos fazem bem e nos deixa satisfeitos. E aí nós temos que perguntar, quem é Deus?
Ele não se torna um capricho nosso? Quem é Deus? Deus é aquele que existe para ser o guardião das coisas que nos fazem bem e nos deixa satisfeito? Tipo, ele fica vigiando, cuidando como que se falta alguma coisa, se falta, ele vai providenciar. Ele cuida para que nada destas coisas que eu tenho, que eu conquistei, se perca. Porque Ele tem que prover o que me faz bem, Ele me deixa satisfeito e não pode deixar de que eu não perca nada de certas coisas que eu já tenho. Será que não é esse Deus que nós temos? Que não seja tiradas de mim o que eu conquistei, o que eu possuo. Deus é esse guardião. E a nossa relação com Ele é na base do que eu não tenho, ou que eu perdi, ou que eu desejo, ou ainda não consegui, ou que Ele já me deu. Essas duas tentações nos ronda o tempo inteiro. Reclamamos, lamentamos, murmuramos, em resumo, nós blasfemamos contra Deus quando tudo nos falta, ou quando algo muito precioso nos falta. Quando um desejo nosso é frustrado, aí nós blasfemamos contra Deus. O que eu quero dizer com blasfemar? Não é chamar o Deus de porco como nossos italianos gostam aqui, né? Mas é ficar de mal com Deus. Por exemplo, tem gente que fala assim: eu creio em Deus, tenho temor, mas eu estou de mal com Deus. Não vale a pena orar, não vale a pena ler a Bíblia, não vale. É a mesma coisa que a pessoa que diz: eu creio no oxigênio, mas eu estou de mal com o oxigênio. Eu não vou respirar. E aí a pessoa: eu estou de mal com o oxigênio, eu não vou resfriar, não vou ficar de mal. Não sei quanto tempo vou ficar assim. Não quero mais respirar. Mais ou menos a mesma coisa. Ficar de mal com Deus é isso. Ficar de mal com Deus porque Ele não fez isso, não fez aquilo. Quem é Deus? Quando estamos falando de manifestação de Deus, é esse caminho para poucos que não são sacudidos na falta e não ficam deslumbrados, fascinados, maravilhados na fartura. Não ficam abalados, enfraquecidos na tormenta e não se esquecem de Deus na abundância, na grande porção, na quantidade que tem. Impressionante que o apóstolo Paulo diz assim: aprendi o segredo do contentamento. Talvez seríamos bom fazer um estudo só nesse versículo, né? Aprendi o segredo do contentamento, sei passar necessidade e sei ter fartura. A gente lê esse texto com a sensação que tenho que aprender a passar necessidade, mas quem sabe a gente também tem que aprender a ter fartura. O que eu quero dizer é como viver fiel e temente a Deus quando tudo vai bem. Como continuar orando quando você não tem nenhum problema para resolver. Como continuar orando em temor a Deus quando você não tem nenhum pedido para fazer. Como continuar cultivando a fome de Deus ou por Deus quando está tudo em ordem na sua vida? Você não tem nenhum filho no hospital, você não corre o risco de perder o emprego, você está vivendo o melhor da sua vida. E como continuar com temor a Deus quando tudo vai bem? É Moisés que nos ensina isso. Tudo menos Deus é como se fosse nada, nada. Vida religiosidade. Porque é Deus que nos dá condições da gente desfrutar tudo. Que coisa triste quando você encontra alguém infeliz e você fala assim: você tem tudo para ser feliz. E não é. A menos que a pessoa tenha uma resposta do porquê está triste, né? Por exemplo, a casa pegou fogo, tem um filho no hospital que está bem mal, é porque o meu time perdeu no final da Libertadores.
Aí tem um motivo, né? Desculpa os gremistas aí, tá? Não quero tocar na ferida, mas lamentavelmente aconteceu, né? Mas quando você não tem motivo nenhum, por que você está infeliz? Você tem tudo para ser feliz e você está infeliz. Que falta é essa quando você tem tudo? Você não aprendeu a ter tudo, porque nós somos encorajados o tempo todo a aprender a enfrentar ou atravessar o momento difícil, a dificuldade, o sofrimento em ser fiel a Deus. Que nem Jó. Então a gente tem que aprender a ser fiel a Deus na prosperidade, na bonança, na fartura também. Ver Deus presente na nossa mesa, na hora da refeição. Ver Deus presente na nossa casa, para que as bênçãos de Deus não nos distraia de Deus. Porque às vezes nós andamos ocupados o tempo todo com aquilo que nós temos. Né? Família, profissão, ocupação, você sabe muito bem o seu caso. E isso parece que nos distrai de Deus. O foco é o Senhor. Não é nem nada e não é nem tudo. É o Senhor que estará conosco sempre. Eu disse sempre. O meu desejo é que se você atravessa dias difíceis, que está na fase do nada, só tem o Deus, mas não está legal. Meu desejo é que o Senhor fale com você, se manifeste em você. Mas você precisa dar esse tempo para Ele, você precisa dar essa oportunidade para Ele. Que o Espírito de Deus traga seu coração de volta para o centro que é Jesus. E se você está numa fase em que está tudo ótimo e maravilhoso, e que você tem até um constrangimento em pedir alguma coisa para Deus, porque você se sente uma pessoa tão abençoada por Deus, que o Espírito de Deus traga o seu coração, que pode estar distraído disso tudo, o que você tem, que Ele te traga de volta para o centro, para o Senhor. Aprender a desfrutar a presença do Senhor, seja na falta, seja na abundância. Isso quero dizer, seja nos problemas, ou seja quando tudo vai bem. Hoje celebramos a ceia em memória do nosso Senhor Jesus, que dá para nós os seus favores, perdão, nos reconcilia com Deus, que nos dá o seu Espírito, deu seu corpo partido por nós, derramou seu sangue por nós em nosso favor. Celebramos o Jesus que deu a sua própria vida e a si mesmo por nós. Nós celebramos o mais valioso dom de Deus. Deus nos deu o seu Filho. Eu queria encorajar você que Jesus é Deus conosco. Que Deus em Jesus se fez como companheiro e quer falar conosco como fala com um amigo. Foi isso que nós acabamos de ler naqueles versículos. Aliás, Jesus disse aos seus discípulos: eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, porque eu conto tudo o que está no meu coração a vocês. João 14 fala isso. Eu conto a minha intimidade a vocês. Então, Jesus é Deus conosco. Nós vamos celebrar, lembrando dessas coisas, onde eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Fala isso para Jesus, eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Saber não basta. Seja que nem Moisés. Que nem Moisés. Jesus, saber não basta. Eu quero experimentar. Quero a intimidade. Lá do jardim. Adão e Eva tinham a intimidade. Depois fizeram a bobagem. Mas eles tinham a intimidade com Deus. Moisés teve a intimidade com Deus. Isso, as portas estão fechadas para nós? Não, elas estão abertas. Basta de você querer.
Tenha coragem de entrar na tenda do encontro, que está formada aqui, neste lugar. Na sua casa, quando você... Lá em Mateus fala, quando você entrar no seu quarto e fechar a porta, orarás a teu pai e em secreto ele te responderá, porque ele já sabe do que você precisa. Essa é a tenda. Então tenha coragem de entrar na tenda do encontro, que hoje ela está aqui, nesse lugar que nós estamos. Podemos dizer que isso aqui é uma tenda, é o local onde nós nos reunimos coletivamente. E aproveita isso para falar aquilo que você quer falar para Deus, como Moisés falou. Então vamos ter um tempinho para orar. Você vai ter um tempo para falar para Deus, para dizer para Ele. Espero que você não precisa xingar. Mas se você quer xingá-lo, Ele entende o seu coração também. Acho que você não tem motivo tão forte. Mas se você quiser reclamar com Ele, pode reclamar. Ele entende o seu coração. Vamos orar. Querido Deus, talvez nós não temos um tempo tão expresso de falar contigo e de estarmos em silêncio e de sentirmos essa presença como Moisés sentiu. E isso é promessa para nós também. Não é porque Moisés era um profeta, mas isso é para nós também. Porque tua palavra diz isso, quando entrarmos no quarto e fechada a porta, nós podemos conversar contigo, podemos sentir, e nós queremos sentir a tua presença, queremos ouvir a tua voz, queremos falar aquilo que está no nosso coração. Jesus, nós queremos que tu sejas o centro da nossa vida em tudo. Talvez não temos feito isso. Nós temos nos ocupado em tanta coisa, Senhor. Nós somos especialistas nos ocuparmos em trabalho, em saídas e bem-estar, em diversões. Quantas vezes nós deixamos o resto? E quando é o momento do resto, Senhor, nem o resto nós damos a Ti. Jesus, nós te pedimos misericórdia. E obrigado porque nós podemos recorrer a Ti. Podemos estar na Tua presença, ó Jesus. Obrigado porque a Tua presença hoje está aqui, porque Tua palavra diz que onde 2 ou 3 se reúnem, Tu estás no nosso meio. Senhor, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós te pedimos isso a Ti. E nós queremos, ó Deus, num momento especial agora, partir do pão que representa Teu corpo, aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. E tomarmos do cálice que foi o Teu sangue derramado por nós para nos perdoar e para nos dar esse livre acesso na Tua presença. Moisés, na época, ele não tinha o que nós temos hoje. Porém, o Senhor se manifestava através do seu Espírito. O Senhor falava com ele pessoalmente. Hoje, Jesus abriu esse caminho para nós entrarmos no Santo dos Santos, na Tua presença. Querido Jesus, nos ajude a desfrutar disso. Nos ajude a viver isso, a termos essa experiência. Porque o centro é o Senhor. Aquilo que nos falta é o Senhor. Por isso, Jesus, nós precisamos de Tua ajuda. Tenha misericórdia e nos ajude. Fala conosco, ó Deus. Te peço isso em nome de Jesus. Amém?